Considerando, presidente, a seriedade deste assunto, que irá impactar não apenas os cofres do estado de Rondônia, mas irá impactar a vida de muitos rondonienses, não apenas no preço da tarifa, sentindo no bolso o preço da tarifa, mas também a vida de inúmeras famílias que se deslocaram do interior do estado para vir aqui e poderão ter os seus empregos impactados diretamente com isso, bem como a autonomia dos prefeitos para gerirem assuntos de interesse local, e aqui eu registro a presença do ex-deputado, hoje prefeito, Léo Moraes, de Porto Velho, Adailton Fúria, Afonso Cândido. Eu peço a Vossa Excelência, no uso parlamentar e pelo voto que o povo me deu para falar por inúmeros rondonienses que estão aqui, pelo tempo que eu achar necessário, se Vossa Excelência me permite. Senhor presidente, como bem colocado pelo apresentador do estudo, tudo começa com a Lei Complementar 1200. Essa lei complementar, que foi encaminhada pelo governo do Estado, a toque de caixa foi votada, chegou lá no dia 23 de setembro, foi votado na sessão do dia 10, e, obviamente, por ser votada a toque de caixa, é uma lei, por si só, capenga, falha, com inúmeros defeitos. E, ao meu ver, vícios insanáveis. Por quê? Quando a gente fala de saneamento básico, nós não estamos falando apenas do fornecimento de água e esgoto. Nós temos que falar de coleta de água pluvial, que tanta alaga inúmeras cidades aqui, o prefeito Léo Moraes é parte disso, sabe dessa preocupação, porque ele tem, e também coleta de resíduos sólidos, o lixo. E a lei complementar não fala nada disso. Ou seja, deixa dois serviços fundamentais do marco do saneamento de fora. Coleta de tratamento de água pluvial e lixo. E estão falando só de água e esgoto aqui. Então, por si só, é uma lei falha, capenga, insanável, faltando muita coisa. Pois bem, vamos lá. Tem coisas, prefeito, presidente, que a gente não pode fugir do debate, muito embora esse não seja o momento. A lei federal exige duas coisas para que nós possamos chegar nessa atual fase. Duas. Estudo técnico, primeira coisa, e audiências públicas. Vamos lá. Aqui nós temos outros vícios insanáveis. Primeiro, em relação às audiências públicas. Foi realizada uma só. E eu tenho cópia aqui, e dos 52 municípios do estado, apenas 13 estavam presentes. A população de Rondônia, 74% da população de Rondônia estão num conglomerado dos 10 maiores municípios daqui. E esses 10 maiores municípios não estavam presentes, repito, nessa única audiência pública. Então, por mim, só isso é um vício insanável. Não ouviram o povo, não ouviram as pessoas, não ouviram a nossa gente, não ouviram os prefeitos, vereadores, e de uma forma compulsória, de goela abaixo, de forma assodada, atropelada, e empurraram uma lei complementar. E eu vou chegar onde eu vou chegar. E colocaram lá. E hoje estão aqui os prefeitos sendo colocados dentro de um cativeiro, obrigados a aderirem a uma micro-região, desesperados. Mas vamos chegar lá. Ou seja, da única audiência pública que teve, os 10 maiores municípios, que formam um conglomerado de 74% da população, lá não estavam. Muito bem, vamos para o estudo agora. E o estudo me causa algumas perplexidades. Eu tive cuidado de estudá-lo, obviamente, não vou abrir a minha boca para falar besteira, e aproveitando que os técnicos estão aqui, desde já eu franquei a palavra para me contradizerem publicamente, se eu falar alguma inverdade aqui, não tem problema nenhum. Pelo projeto, o estudo que vocês apresentaram, era possível ser formados 4 tipos de agrupamentos. O agrupamento número 1 é formado em razão da bacia hidrográfica. Então, fizeram um estudo, viam qual era a bacia hidrográfica que abastecia aqueles municípios e formaram um agrupamento 1, com base no tamanho da população e conforme a bacia hidrográfica que alimentava aquela região. Grupo 1. O grupo 2 levava em consideração a bacia hidrográfica e o eixo norte-sul. Um grupamento 3, bacia hidrográfica como critério, população, e os eixos leste-oeste. Ok.
E o quarto grupamento, formado por todos esses blocos do leste e oeste, norte e sul, ou seja, todos os municípios do estado de Rondônia. Bom, o estudo poderia optar por qualquer um desses quatro, mas acabou optando por aqueles que trazem a união de todos. E qual o critério que está escrito no estudo de vocês? Critério de retorno de investimentos. Ou seja, não está levando em consideração o meio ambiente, não está levando em consideração o interesse da população, não está levando em consideração a bacia hidrográfica. Não. O critério deu-se puramente contratual, econômico. Não tem nenhum critério de valor de tarifa, de meio ambiente, nada. É um contrato, é um negócio. Primeira questão. Segunda questão, muito importante no tocante a esse contrato feito, esse estudo feito pelo BNDES. Veja, a Lei Complementar 1.200, ela, no meu ver, ela é uma aberração jurídica. Ela coloca 52 municípios do Estado mais o Estado. Porém, no estudo de vocês, fala que o estudo foi feito em 42 municípios. E eu achei estranho quando o controlador falou que foram em todos os municípios, que não foram. Foram 48, é o que está aqui, vou ler. Está aqui, ó. Agrupamento dos 48 municípios que fazem parte do projeto. Aqui está 48. Aí eu me surpreendo no quarto slide quando tem 45. Aí agora eu já fico em dúvida. Ali fala 52, o material que eu tenho aqui fala em 48, e o slide ali que foi apresentado fala em 45. Então, aqui também me fica uma outra dúvida. Afinal, o estudo diz respeito a quantos municípios? Por que 4 municípios desses 48 ficaram fora? E aí poderiam ser utilizados aqui o argumento, mas esse já tem feito a concessão, já tem serviços lá. Bom, mas se é por isso, o Cacau tem também. Então, qual foi o critério? Bom, vamos continuar. Diz assim, o estudo, eu vou ler uma parte do trecho do estudo do BNDES. Abro aspas. Sobre o ponto de vista de retorno de investimento, isso os coloca fora do grupo de interesse dos investidores, na falta de adesão a uma única região. Ou seja, repito e reafirmo com base naquilo que vocês disseram. Se não for juntar todo mundo, eles não querem. É porteira fechada, ou o negócio não está fechado. Bom, uma outra questão, quando nós estamos falando de micro-região, a própria legislação federal, ela diz que esses municípios devem compartilhar infraestruturas, ser circunvizinhos, para que eles possam pegar a mesma estação de tratamento de água, a coleta de esgoto. Bom, me parece geograficamente impossível que o município de Colorado do Oeste e Chupinguaia possa utilizar o mesmo sistema ou dividir investimentos com Porto Velho, por exemplo. Não tem como, geograficamente falando. Então, me parece que esta questão de compulsoriamente colocar para dentro de um contrato municípios que sequer foram ouvidos, isso aí é um absurdo. E eu não poderia deixar de vir nesse local e deixar assentado nesses registros o que significa a maior parte do entendimento da população, e principalmente daqueles que estão aqui presentes. Por fim, eu não estou aqui para discutir a lei, mas como foi o senhor citou o colégio ali da micro-região, é uma outra aberração jurídica. E digo isso porque qualquer pessoa que tenha a mínima noção de matemática sabe que pela forma como está redigida e foi aprovada, e repito, sem o meu voto, da forma que está aprovada, nem que todos os municípios se juntem num único entendimento, sejam uníssonos, a palavra deles não vai vigorar quando a decisão for tomada por uma maioria qualificada. Ou seja, o Estado sozinho vai se sobrepor ao que o prefeito Afonso e a sua população entender, ao que o prefeito Léo Moraes entender, ao que o prefeito Ailton Fúria vai entender. Ou seja,
estamos vivendo praticamente numa monarquia, onde a lei é aquilo que o Estado diz. Então, ao meu ver, é outra séria falha. Conselho participativo. Eu estou aqui falando rapidamente da lei. Também está cheio de problema. Das 10 pessoas que tem lá, o governo vai escolher 6. Decide sozinho de novo. Comitê técnico. 12 integrantes. 6 indicados pelo governo. Então, se a gente for observar essa lei do seu começo ao fim, ela afronta o Pacto Federativo da autonomia dos prefeitos de tratarem de interesses de assunto local. Mas tem algo aqui que eu vou falar, porque certo prefeito já ecoou essa voz, inclusive dentro do Tribunal de Contas aqui. Não sei se é boato ou não. Não sei. Mas que, inclusive, todo esse contrato já teria uma empresa direcionada. E isso é gravíssimo. Isso são falas de um prefeito. Mas você vai dizer, mas e que prova tem? Bom, talvez seja um boato. Mas eu vou fazer agora a citação, eu vou abrir aspas, do voto do desembargador José Jorge, do Tribunal de Justiça aqui do estado de Rondônia, quando da lavra do seu voto no MADIC, o município de Porto Velho entrou contra a lei. E aqui são palavras do eminente, do ilustre desembargador. Abro aspas. Em atenta análise das manifestações das partes em plenário, sobretudo aquelas que defendem a inconstitucionalidade da norma, identifiquei o apontamento de desvio de finalidade na Lei Complementar 1200, com possível direcionamento à empresa ou a empresas específicas. Aquelas assertivas, por certo, foram motivadoras de uma leitura compassada da norma, para encontrar os dispositivos que poderiam materializar esse intento oculto. Tarefa que foi cumprida com êxito, pois há vários trechos na Lei Complementar 1200 que levam à compreensão de um desvio de finalidade. Fecho aspas. Muito bem. Então, dito isso, senhor presidente, essa audiência aqui, ela não tem capacidade nenhuma em alterar a legislação. Para mudar a lei complementar, esse é o papel da Assembleia Legislativa, meu, dos colegas aqui presentes, que nós já estamos tomando soluções concretas e efetivas para isso acontecer. Eu apresentei um projeto de lei complementar alterando essa Lei 1200. Primeiro, resgatando a autonomia dos municípios, para que os municípios, aqueles que assim desejarem, após a audiência pública com a sua gente, com a aprovação da Câmara, decidam se vão aderir a esse micro-região ou não. Primeira coisa. Autonomia, isso está na Constituição, quem decide é prefeito e sua população. Eu não sou contra a privatização. Não, jamais. Às vezes, para um município como Colorado do Oeste, Cerejeiras, é interessante, é importante. Talvez precise. Talvez para Cacoal não, que já está bem estruturado, tem 5% da água. Então, eu não sou contra a privatização. Não, jamais. Eu só acho que deve ser feito primeiro obedecendo à legislação e levando em consideração o interesse de cada localidade. E não da forma como foi feita, goela abaixo. Por fim, presidente, essa primeira questão que nós vamos fazer, que é dar autonomia, resgatar, tirar os prefeitos desses cativeiros para que ele possa escolher. E segundo, bom, se tem um Estado e tem municípios, me parece que o interesse principal é dos municípios. Então, no colegiado, quem tem que ter maior poder de voto é o município. E aí nós vamos alterar, esse projeto meu também altera,
quantidade, o percentual de votos do Estado, tirando de 45% e trazendo para 25%, para que assim os municípios possam ter maior poder de voto dentro desse colegiado. Então, eu fiz questão de vir aqui, senhores, perante todos vocês, para dizer que, do jeito que está, isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Do que depender de mim, e tenho certeza de muitos dos meus colegas deputados que estão aqui, porque já me manifestaram nesse sentido, iremos alterar a legislação. Iremos alterar. Porque o interesse não é, no estado de Rondônia, pelo menos enquanto eu estiver lá na Assembleia Legislativa, podendo fazer uso dessa tribuna, jamais será de investidores privados, banqueiros, ou seja lá quem quer que seja. O interesse que deve prevalecer é da nossa gente. Muito obrigado.